Vamos ser honestos. Esquece por 4 minutos tudo o que você já ouviu sobre Jesus em filme dublado e imagem na parede da sua avó. Vamos falar do cara real. Jesus nasce num lugar que ninguém liga, Nazaré. Sem influência, filho de uma adolescente e de um carpinteiro. Durante o Império Romano, um dos impérios mais violentos que já existiu. E Roma tinha uma regra clara. Poder é força. Quem tem legião manda. Quem não tem, obedece. E religião na época era quase a mesma coisa. Deus estava num templo longe e só falava com o padre rico. Aí entra um cara com uns 30 anos, sem cargo, sem exército, sem dinheiro. E ele começa a falar uma parada que até hoje ninguém conseguiu superar. Ele não fala seja bom pra ir pro céu. Ele fala que os últimos vão ser os primeiros. Que quem chora é feliz. Que você tem que amar o seu inimigo. E isso há 2000 anos atrás não era frase bonitinha de Instagram. Era literalmente crime. Porque amar o inimigo em Roma era como um crime. Roma vivia de inimigo. O império precisava de ódio para funcionar. E Jesus vai na contramão de tudo. Ele não vai no templo falar com os poderosos, ele vai na rua. Ele senta para comer com quem ninguém sentava. Conversa com prostituta, com cobrador de impostos que era visto como traidor, com leproso, cego e por aí vai. Naquela época, tocar num leproso te tornava impuro. Jesus toca. E o que ele estava fazendo era revolucionário. Mas não era com espada, era com pertencimento. Ele estava dizendo: vocês que foram ensinados a vida toda que não valem nada, pra mim valem. E o amor que ele pregava não era esse amor molenga que a gente fala hoje. Não era aquela coisa de seja legal. Era uma palavra em grego, ágape, que significa eu decido te amar, mesmo que você não mereça. Mesmo que você não possa me retribuir, mesmo que você seja o meu inimigo. É um amor de escolha, não de sentimento. E por isso ele incomodou tanto. Os religiosos da época odiaram ele porque ele tirou o monopólio de Deus deles. Ele disse que Deus não estava no templo, estava nas pessoas. Os romanos mataram ele porque um cara falar pra amar o inimigo é mais perigoso do que um cara com uma espada na mão. Espada, Roma sabe vencer. Amor incondicional, não tem como. E aí vem a parte que mudou a humanidade. Eles crucificaram ele, o que na época era a morte mais humilhante que existia. Era pra de fato apagar ele, mas o que aconteceu foi o contrário. Porque os 12 amigos dele, caras sem estudo, sem nada, em vez de fugir e esquecer, começaram a viver aquilo. Eles não foram falar nos palácios e nos templos, foram falar nas casas, nas ruas, nas praças, com escravos, mulheres, com gente que nunca tinha tido voz. Em 300 anos sem marketing, sem exército, sem Instagram, aquela ideia de um cara do interior tomou o Império Romano inteiro. Mas por quê? Porque pela primeira vez alguém tinha criado uma ideia que não dependia de ser forte, rico ou puro. Dependia só de você amar e ser amado. Antes de Jesus, o mundo era o forte vence. Depois de Jesus, entrou na cabeça da humanidade, até mesmo de quem não acredita nele, a ideia de que o fraco importa, que a vida tem valor, que perdão é mais forte que vingança. Hospital, universidade, ideia de direitos humanos, tudo isso começa com gente que olhou e falou: cara, se todo mundo é filho de Deus, então todo mundo merece cuidado. Você pode não acreditar em nada, pode achar que é só história, mas tenta imaginar o mundo hoje sem essa ideia. Jesus não mudou a humanidade porque fez milagre. Ele mudou porque pegou a regra do jogo que era pise nos outros para subir e virou completamente do avesso. Ele disse: desça e levante os outros. E 2000 anos depois, ainda tem gente que está tentando entender como ele fez isso. Jesus não é só um símbolo religioso. Ele é um símbolo de mudança. Ele é um símbolo de revolução. E, para mim, ele é o maior filósofo que já pisou na Terra.